Fala pessoal, aqui é o Potter, falando diretamente de Belém do Pará. E para quem não sabe ainda, estreou a série Scott Pilgrim, né, série animada da Netflix, essa semana. E assisti a série, maratonei, e vim aqui discutir com vocês a seguinte questão. O que é melhor? O quadrinho? O filme? Ou essa série nova agora que acabou de estrear na Netflix? E antes que você descubra que o título desse vídeo é um clickbait, você já vai chegar chegando, um dedo no like, já vai curtir, se inscrever, compartilhar o vídeo e não perde tempo, vai ativar logo também o sino para receber notificações de vídeos pai d'éguas, que nem esse que eu estou trazendo aqui para vocês. E por que eu mencionei a palavra clickbait, meus amigos? Minha amiga, meu amigo, pelo seguinte fato. Esse papo de qual é a melhor versão de uma determinada obra, né, de arte que é transposta, né, que atravessa outras formas de arte, que é Scott Pilgrim é um desses, é pura besteira. Dizer que o livro é melhor que o filme é melhor do que o jogo é melhor do que o quadrinho. Às vezes, eu acredito até, dependendo muito do nível de qualidade ou de comprometimento que essas obras são adaptadas, talvez, em alguns casos, esse tipo de discussão até caiba. Mas acreditem, não é o caso de Scott Pilgrim. E vai ter que ficar comigo até o final para eu explicar o porquê. Né? Quando eu falar da série animada da Netflix, que você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Então fica com a gente até o final. Eu vou começar falando, obviamente, da série em quadrinhos, né? Criada, escrita, desenhada, imaginada por Brian Lee O'Malley, canadense, escritor, quadrinista, que entre 2004 e 2010 criou, né, o que seria um dos seus primeiros quadrinhos, quiçá o primeiro quadrinho, que se intitularia Scott Pilgrim, né, e em 6 volumes, né, a saga toda ela foi compilada entre 2004 e 2010, e aqui no Brasil ela foi trazida pela Quadrinhos da Companhia, que é o selo de quadrinhos da Companhia dos Livros. Então, senhores, aqui eu vou abrir um pouquinho, né, dos quadrinhos para mostrar para vocês as técnicas, as impressões sobre a obra. Que Brian Lee O'Malley, vamos dizer assim, eu não sei, né, eu não tentei pesquisar um pouquinho mais de entrevistas com o Brian para entender, afinal de contas, qual era o público-alvo que ele estava tentando atingir. Porque Scott Pilgrim tem tantas referências, tá? Ele está tão imerso na sua própria contemporaneidade, vamos dizer assim, com perdão da palavra empolada, mas que ela está tentando mostrar que ele é um produto do seu tempo. Apesar de fazer referências a muita coisa retrô, bandas, música, jogos, ele tem muitas referências, tá, de décadas, né, de ícones que remetem até décadas anteriores a ele. Só que ele é também, ao mesmo tempo em que ele evoca essas referências, ele demonstra muito dos conflitos, né, de toda a transição, evolução e envelhecimento e amadurecimento, por que não dizer também, dos filhos da geração Y, vamos dizer assim. Então, Brian Lee O'Malley acertou. Na mosca quando criou o universo que gira em torno, né, onírico até, por que não dizer, que é Scott Pilgrim, que é um adolescente, jovem adulto adolescente não, né, jovem adulto, 23 anos já, que tá terminando já ali a faculdade, vamos dizer assim, tem a sua bandinha de rock com os seus amigos, tá tentando começar a batalhar, aparecer com a sua banda, ensaiar. Tem uma série de conflitos românticos que são uma delícia. Aquela coisa do cara não querer, sabe, assumir muitos compromissos ainda, tá muito jovem, então ele namora aqui, leva um pé na bunda acolá, tem as dores de cotovelo dele, por que não dizer as dores de corno também? Até o momento em que ele encontra a garota dos seus sonhos. E é a partir daqui, meus amigos, que a saga de Scott Pilgrim, ou o calvário dele, podemos dizer assim, vai
ter início. Como eu bem disse para vocês, ele publicou entre 2004 e 2010, em 6 volumes, uma minissérie, que no Brasil, a Quadrinhos da Companhia optou por trazer 2 volumes encadernados, né? Ou seja, reduzindo a minissérie aqui no Brasil em 3 edições. E esses quadrinhos aqui, pessoal, eles são num formato 19x12, 368 páginas, preto e branco, tá, pessoal? O formato lembra demais, tá, por sinal, a próprio estilo, né, artístico, né, do traço característico de Bryan Lee O'Malley, que é o de mangá. A linguagem dele, tudo ali tá inspirado. Só faltou inverter a ordem de leitura aqui, viu? Para ficar um mangá ocidental perfeito. E para vocês terem uma ideia, olha só, ele é mais ou menos um tamanho de um mangá, inclusive. Foi esse o formato escolhido pela Quadrinhos da Companhia para nos apresentar este personagem, essa saga simplesmente sensacional. E aqui, pessoal, o Bryan Lee O'Malley, dentre os vários estilos artísticos empregados, como eu bem disse para vocês, o que se sobressai é o estilo de mangá. Nesse ponto, tudo. Enquadramentos, as cenas de luta, tá? Já que eu vou começar a explicar para vocês o que é que vai acontecer aqui, a partir do momento em que o Scott Pilgrim, como eu bem disse falando para vocês, é um jovem que tem uma quase namoradinha de 17 anos, que também adora a banda, que é o Sex Bomb Bomb, que está ensaiando para começar né, se apresentar na noite, né, de Toronto, e até o momento em que ele encontra finalmente a garota dos seus sonhos, que é a Ramona Flowers. A partir deste encontro, dessa paixonite aguda que Scott vai nutrir por Ramona, ele vai ser apresentado a vários desafios, pois ele vai descobrir que para ficar com Ramona Flowers, ele vai ter que enfrentar uma liga, a Liga dos 7 ex-namorados de Ramona. Isso mesmo. Como eu bem disse para vocês, as referências à cultura pop estão, sabe, mais do que confirmadas aqui e chanceladas. E, meus amigos, não pensem que esse enredo, literalmente calcado numa história, numa saga de videogame, ou seja, os 7 ex-namorados, né, as 7, 8 fases dos famosos joguinhos de 8 e 16 bits, qualquer semelhança não é mera coincidência. E aqui, não se enganem, não vai ser apenas, a história ela não está apenas centrada em Scott Pilgrim, Ramona Flowers e ou nos seus 7 vilões, nos 7 vilões da história, mas em todo um elenco de apoio. O melhor amigo, né, e roommate do Scott, que é o William, é todo mundo ali, pessoal, todo mundo aqui nessa história brilha, mas brilha de uma forma, sabe, cada um com a sua própria personalidade, a sua fala, o seu tom de humor. Aqui, meus amigos, sabe, aqui as dúvidas existenciais adolescentes, as paixonites, triângulos, quadrângulos, amorosos. Se prepare que vai ter tudo isso aqui e muito mais. Numa história que, nem preciso dizer, né? Fez muito sucesso no Canadá, por sua vez, nos Estados Unidos e também no mundo. Fez tanto sucesso que virou filme. Foi adaptada, né, por Edgar Wright praticamente no ano em que a sua última edição foi publicada. E aqui, como eu falei, são formato capa cartão, dos aproximadamente 368 páginas em cada volume, o que, se a gente for somar os 3 volumes aqui, dão mais de 1.100 páginas de leitura. E não se assustem com o volume de páginas. Meus amigos, a história é tão bem contada, tão bem narrada, tão gostosa de ler, que eu arrisco dizer que em menos de uma tarde você mata esses 3 volumes. Então, fica desde já aqui a dica de leitura de um quadrinho que de novo, eu não sei em quem Bryan Lee O'Malley estava mirando. Eu não sei se era a galera apenas ali na faixa do jovem adulto e tudo mais, mas para quem tem os seus 30 e 40 e poucos anos, justamente devido a todas as referências que ele utilizou a videogames,
filmes de ação, aqui tem tudo que vocês imaginarem, né? Tem referências a Street Fighter, Mario Bros, aos filmes da época, aos filmes de ação. A todo momento, eles fazem questão de dizer que eles estão no mesmo mundo que a gente, usando as mesmas referências que a gente. Apesar desse mundo fantástico deles aqui, um cara enfrentar um indiano com poderes místicos, ou uma ninja que é capaz de abrir, sabe, surgir de qualquer lugar, ou um músico que, só por ser vegano, consegue abrir buracos na lua, está todo mundo no mesmo mundo, no mesmo contexto, se enfrentam, destroem prédios, tal qual nos jogos de videogame, quando perdem, viram moedas. Enfim, tudo isso soa com a maior naturalidade possível. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Se vocês fizerem isso, adquirindo os quadrinhos aqui, as dicas que a gente dá pra vocês, não preciso dizer, né? A casa agradece aqui também. E como eu bem disse, o filme foi adaptado. Em 2010, Edgar Wright co-escreveu, junto com Brian Lee O'Malley também, a história do que seria o filme de Scott Pilgrim contra o Mundo. E utilizando basicamente também o plot dos quadrinhos, com sensíveis diferenças, ele conseguiu fazer o que até hoje eu acho que é considerado uma das melhores adaptações de uma obra em quadrinhos para o cinema. Pois ele conseguiu transformar, sabe, aquela história tão surreal, né, misturando golpes de videogame com rock indie sabe, do Canadá com os Estados Unidos e todas as referências e ironias que estão embutidas na história. Aquela coisa do Canadá não se achar tão descolado quanto os Estados Unidos, e quem vem lá de fora, sabe, brilha mais do que quem é de lá. Cara, tudo isso o Edgar Wright conseguiu, sabe, transpor para a telona com uma maestria que eu arrisco dizer que também, além de ser uma das melhores adaptações, é um dos meus filmes prediletos, pessoal. As cenas de luta, pra vocês terem uma ideia, quem faz o Scott Pilgrim é Michael Cera. E Ramona Flowers é a Mary Elizabeth Winstead. A Mary Elizabeth Winstead fazer a Ramona tem toda a conexão, porque é uma atriz bonita. Ramona, na história, dentro do contexto dela, ela é uma mulher extremamente atraente, ao ponto de ser disputada pelos 7 ex-namorados do mal. E também, por que não dizer também, pelo próprio também Scott Pilgrim. Mas o Michael Cera fazer o Scott Pilgrim, ele, com aquela cara dele, sabe? Aquela cara dele esbiliquida, que, meus amigos, é uma delícia você ver o Michael Cera sendo o Scott Pilgrim, porque ele acrescenta ainda mais uma camada de loser que o Scott Pilgrim ele tem na história, apesar dele ser muito bom de briga. Isso nós acompanhamos nos quadrinhos e você vai ver isso também no filme, pois ele vai enfrentar com bastante propriedade todos os 7 ex-namorados do mal, até o famoso, famigerado Gideon, que é o último chefão, né? Como todo jogo de 8, 16, 32, e por que não também as demais evoluções de jogos têm todas as fases, né? Então, e meus amigos, Edgar Wright conseguiu também, através da escalação dos 7 ex-namorados, do grupo de amigos que cercam, não é, que orbitam ao redor do Scott Pilgrim, todos brilham. Todos são os diálogos, as tiradas. Senhores, é uma comédia, sabe, deliciosa de se ver. Uma comédia de ação, vamos dizer assim, já que tem muitas cenas muito bem coreografadas, diga de passagem. As cenas de ação são extremamente plásticas, sabe? E também surreais, tal qual o mundo de Scott Pilgrim o é também. Então fica desde já também a dica para vocês. Aquele dia que vocês estiverem assim, de mau humor, tiverem afim de assistir um filme gostoso, de porrada, que mistura romance, mistura um pouquinho de drama adolescente, vamos dizer assim, ou de jovens. Afinal de contas, apesar dele ter sido feito para o jovem adulto, todos nós já passamos por essa fase, né? Então, pelo menos, né, já tomou um pé na bunda de uma namorada, já teve uma paixonite, e, enfim. Então, o filme, a história em si, o plot, que vai desde os quadrinhos até o filme, cara,
não tem como não fisgar, sabe? A pessoa que, desavisada, vai mergulhar num mundo fantástico, surreal, mas que, ao mesmo tempo, faz todo sentido. E é justamente através da transposição e do sucesso que o filme fez para o cinema que Edgar Wright coproduziu a série animada da Netflix, que aqui no Brasil tá Scott Pilgrim, a série, não foi traduzida, mas no título em inglês está como Scott Pilgrim Takes Off. Seria como Decola, ou Tá de Folga, vamos dizer assim, uma adaptação bastante literal. E aí é que tá a pegadinha, galera. É que não é uma adaptação da obra, uma simples adaptação, vamos dizer assim. Transposição da mesma história com seu mesmo plot. Pois a série, da forma dela, ela é uma continuação, tá, da história em quadrinhos que nós já conhecíamos no Scott Pilgrim e que foi muito bem adaptada para o cinema. Pois na história original, vamos dizer assim, tal qual narrei para vocês, o Scott Pilgrim conhece Ramona e tem que lutar, enfrentar todos os ex-namorados do mal até conseguir o coração da sua jovem amada. Esse é o plot, mas que, acreditem, por mais simples que seja, foi muito bem feito, muito bem construído. Então vale a conferida. De novo, tanto o quadrinho quanto o filme. Por quê? Conhecendo um desses dois, quando vocês assistirem a série, vocês vão entender que, na realidade, eles estão abrindo um outro leque de possibilidades, que seria, inclusive, calcado em realidades paralelas, ou então futuros alternativos. Pois, na série, o primeiro episódio é extremamente parecido com aquilo que nós já havíamos visto, ou no quadrinho ou no filme. Começa com o Scott Pilgrim saindo com a sua banda, conhecendo a Ramona nos seus sonhos, depois conhecendo ela na realidade, até o momento em que ele a convida para sair, até o momento da apresentação da banda deles, na primeira apresentação num bar. Naquele momento ali, a partir dali, quando ele enfrenta o primeiro ex-namorado do mal, o Patel, é ali que a série animada se descola da sua obra original. Ou a continua ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Pois a partir daí vamos seguir numa linha narrativa totalmente diferente. Pois Scott Pilgrim, sem querer entregar muito spoiler para você que ainda não viu a série, a partir daí algo vai acontecer e vai remover Scott Pilgrim dessa equação. E aí você vai ver a história continuando sem o Scott Pilgrim. Como é que aconteceria isso? As intrigas, né, românticas que giram em torno de todos aqueles amigos, o elenco de apoio do Scott Pilgrim acaba se tornando praticamente, junto com ele, personagens principais. Principalmente aí, um enfoque maior em Ramona Flowers, os seus 7 ex-namorados do mal e os amigos do Scott. Sem querer entregar muito spoiler, pessoal, a remoção, esse ensaio, né, de roteiro, de você remover o que seria, vamos dizer assim, um elemento principal de uma narrativa, e ao mesmo tempo que você remove esse elemento narrativo, que deveria ser o seu protagonista, você tem que automaticamente também equalizar esse protagonismo entre todos os demais personagens. Um ou dois, talvez, mas por incrível que pareça, esse roteiro, co-escrito também por Brian Lee O'Malley, cara, ele está simplesmente sensacional. Eles conseguiram literalmente distribuir o protagonismo de toda a série, praticamente todo o elenco de apoio do Scott. Elenco de apoio esse, por sinal, que foi totalmente reaproveitado do filme, né? Todos os atores que participaram do filme fizeram a redublagem dos seus personagens nessa animação. Mas não se preocupe, Scott vai aparecer na história. Mas, de novo, tá? A série não é uma simples adaptação. Ela é um exercício de imaginação de como seria a linha, a história principal, um what if, vamos dizer assim. O que aconteceria se Scott Pilgrim não enfrentasse os 7 ex-namorados da Ramona? Vale muito a pena, pessoal, conferir a série da Netflix, que ela está dividida em 8 episódios de aproximadamente uns 25, 30 minutos de duração, em que justamente esse tempo a mais é dedicado para você conhecer melhor os demais personagens do elenco que deveria ser de apoio e que vira personagem principal na história de Scott Pilgrim Takes Off. E é aí que tá a pegadinha, pessoal. Pois, justamente devido ao que eu falei para vocês, não dá para você dizer qual é a melhor adaptação, já que uma acaba complementando a outra.
Da mesma forma que a série da Netflix ela nos oferece uma outra visão sobre a história e a saga de Scott Pilgrim, o quadrinho, também quando foi adaptado para o cinema, ele também oferece a sua forma, do seu jeito. Ele conta a saga de Scott Pilgrim de uma forma que, mesmo sendo muito fiel, sabe, a versão cinematográfica ter sido muito fiel ao quadrinho, ela também fez as suas pequenas alterações, alterou a ordem, né, de alguns personagens, o resultado de algumas lutas, inclusive, mostrou um pouquinho do contexto e explicou melhor, inclusive, também um pouquinho melhor o seu final. Então, a dica que eu dou aqui não é qual é a melhor versão. Eu gostaria muito que vocês assistissem as 3 versões, porque elas valem a pena. Da mesma forma que a série em quadrinhos merece figurar entre os quadrinhos da sua estante, o filme precisa também, né, configurar ali na sua lista de comédias de ação ali, que com certeza vale a pena você ver e rever algumas vezes. E a série animada da Netflix, muito fiel, inclusive, do próprio traço do Brian Lee O'Malley, merece ser conferida por vocês. Independente de você, inclusive, não conhecer a obra em quadrinhos, procure o filme e depois assista a série. A dica tá dada porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Espero sinceramente que vocês tenham gostado da resenha, tá? Tenham gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal caso não esteja inscrito, ativa logo o sino para receber as notificações e ajuda demais se vocês adquirirem também os quadrinhos pelo link na descrição que nós deixamos aí para vocês, tá? Espero sinceramente que vocês se cuidem, até o próximo vídeo e se você não estiver fazendo nada, meu camarada, valeu, gibi, vai!